Citação de abertura do capítulo. Originalmente, os homens acreditavam que a perseguição de Heshek à religião de Teres se originava do ódio. E agora que sabemos que o próprio Heshek era um terrissano, sua destruição de tal religião parece estranha. Suspeito que teve algo a ver com as profecias sobre o herói das eras. Heshek sabia que no fim o poder de preservação acabaria voltando para o poço da ascensão. Se permitisse que a religião de Teres sobrevivesse, talvez algum dia uma pessoa encontrasse o caminho até o poço e tomasse o poder, usando-o em seguida para derrotá-lo e derrubar seu império. Então, ele suprimiu o conhecimento sobre o herói e o que ele deveria fazer, na esperança de guardar o segredo do poço para si. Capítulo 30. Vocês não vão nem tentar me dissuadir? Elend perguntou num tom divertido. Han e Seth se entreolharam. Por que faríamos isso, El? Han questionou, parado em frente ao barco. À distância, o sol estava se pondo e as brumas já haviam começado a se reunir. O barco balançava em silêncio e os soldados vagueavam pelas margens do canal, preparando-se para a noite. Uma semana havia passado desde o primeiro reconhecimento de Feydrix por Vin, e ela ainda não havia conseguido invadir o depósito. A noite do próximo baile havia chegado, e Elend e Vin estavam planejando aparecer. Bem, posso pensar em alguns motivos pelos quais vocês poderiam protestar, Elend disse, contando-os nos dedos. Primeiro, não é sábio me expor a uma captura em potencial. Segundo, ao me revelar na festa, mostrarei que sou um nascido das brumas, confirmando certos rumores nos quais Yomen talvez não acredite. Terceiro, colocarei nossos dois nascidos das brumas no mesmo lugar, onde podem ser facilmente atacados, o que não pode não ser uma boa ideia. Por fim, há o fato de que ir a um baile no meio de uma guerra é simples e absolutamente maluco. Han deu de ombros, recostando-se, com o cotovelo no parapeito do convés. Não é muito diferente de quando vocês entraram no acampamento do seu pai durante o cerco de Lutadel. Exceto que você não era um nascido das brumas na época, e nem estava em tal posição de poder político. Yomen seria louco se fizesse um movimento contra você. Ele precisa saber que se você estiver no mesmo lugar que ele, é ele quem estará em perigo mortal. Ele vai fugir, Seth disse de seu assento. Essa festa vai terminar no momento em que vocês chegarem. Não acho que vá. Elend olhou na direção da cabine, onde Vin ainda estava se aprontando. Ela havia pedido para os alfaiates do acampamento modificarem um dos vestidos das cozinheiras. Ele estava preocupado. Não importava o quanto o vestido ficasse bom, parecia deslocado se comparado aos luxuosos vestidos de baile. Voltou a atenção para Seth e Han. Não acho que Yomen fugirá. Ele deve saber que se Vin quisesse matá-lo, atacaria seu palácio em segredo. Está tentando a todo custo fingir que nada mudou desde que o Senhor Soberano desapareceu. Nossa presença no baile fará com que ele pense que estamos dispostos a fingir com ele. Ficará e verá se pode ganhar alguma vantagem ao se encontrar conosco nos próprios termos. O homem é um tolo, Seth protestou. Não consigo acreditar que ele deseja que as coisas voltem a ser como eram. Pelo menos está tentando dar aos súditos o que eles querem,
Foi aí que você errou, Sete. Perdeu o reino no momento em que saiu, porque não se deu ao trabalho de agradar ninguém. Um rei não precisa agradar ninguém, Sete retrucou. É ele quem tem o exército, o que significa que as outras pessoas devem agradá-lo. Na verdade, Han falou, coçando o queixo, essa teoria não pode ser verdade. Um rei precisa agradar alguém. Afinal, mesmo que pretenda forçar todos a fazerem o que ele diz, ainda precisa, ao menos, agradar o exército. Por outro lado, acho que se o exército estiver satisfeito simplesmente em poder intimidar o povo, você poderia ter um argumento. Han parou de falar, parecendo pensativo, e Sete o encarou com raiva. Para você, tudo precisa ser um maldito quebra-cabeças lógico? Ele questionou. Han se limitou a continuar coçando o queixo. Elend sorriu, passando os olhos pela cabine mais uma vez. Era bom ouvir Han agindo como ele mesmo. Sete contestava os comentários de Han quase tanto quanto Brisa. Na verdade, talvez seja por isso que Han não tenha estado tão propenso às suas pequenas charadas lógicas nos últimos tempos, pensou Elend. Não havia ninguém para reclamar delas. Então, Elend, Sete disse, se você morrer, estarei no comando, certo? Vim assumirá o comando se algo acontecer comigo, Elend respondeu. Você sabe. Certo, Sete continuou. E se vocês dois morrerem? Sazed será o próximo na sucessão imperial, depois de Vin, Sete. Já discutimos isso. Sim, mas e quanto a esse exército? Sazed está em Urtô. Quem vai liderar esses homens até encontrarmos ele? Elend suspirou. Se de algum modo Yomen conseguir matar a mim e também a Vin, sugiro que você fuja. Porque, sim, você estaria no comando aqui e seria o próximo alvo do nascido das brumas que tiver nos matado. Sete sorriu, satisfeito, enquanto Han franzia o senho. Você nunca quis títulos, Han, Elend apontou, e se irritou com cada posição de liderança que eu lhe dei. Eu sei, mas e quanto a Demo? Sete tem mais experiência. Ele é um homem melhor do que finge ser, Han. Confio nele. Terá de bastar para você. Sete, se as coisas saírem muito mal, eu me encarrego de voltar a Lutadel e procurar Sazed para lhe dizer que ele é o imperador. Agora, acho que... Elend hesitou quando a porta da cabine se abriu. Ele se virou, abrindo seu melhor sorriso de consolação, e ficou paralisado. Vin estava na entrada da cabine, trajando um vestido preto estonteante, com adornos em prata e um corte um tanto moderno. De alguma forma, ele conseguia parecer justo, apesar da saia em forma de sino, que se abria com as anáguas. Os cabelos pretos que ela costumava usar presos em um rabo de cavalo estavam soltos, chegando até o início das costas, bem cortados e levemente encaracolados. A única joia que usava era seu brinco simples, que ganhara da mãe na infância. Ele sempre a achara bonita, e ainda assim, quanto tempo fazia desde que ele a vira de vestido, com os cabelos arrumados e maquiagem. Tentou dizer algo, fazer um elogio, mas a voz simplesmente não saiu. Ela foi até ele com passos leves e lhe deu um beijo breve. Vou tomar isso como um indício de que consegui fazer tudo direitinho. Tinha me esquecido de como vestidos podiam ser chatos. E a maquiagem? Honestamente, Elend, você nunca mais vai poder reclamar sobre seus trajes. Ao lado deles, Han estava rindo.
Vin se virou. Que foi? Ah, Vin, Han falou, recostando-se e cruzando os braços musculosos. Quando você resolveu crescer assim, hein? Parece que foi na semana passada que ainda estava tropeçando por aí, escondida nos cantos, com cabelos de menino e atitudes de um ratinho. Vin sorriu com ternura. Lembra a primeira vez que nos encontramos? Você pensou que eu fosse uma intermediária. Han assentiu. Brisa quase caiu duro quando descobriu que estávamos falando com uma nascida das brumas. Honestamente, Vin, às vezes não consigo acreditar que você é aquela mesma garota assustada que Kelser trouxe para o bando. 5 anos se passaram, Han. Estou com 21 agora. Eu sei, Han disse, suspirando. Você é como meus filhos, que viraram adultos antes que eu tivesse tempo de conhecê-los como crianças. Na verdade, provavelmente conheço você e El melhor do que qualquer um deles. Você vai voltar para seus filhos, Han, Vin garantiu, estendendo a mão e pousando-a no ombro do amigo. Assim que tudo isso tiver acabado. Ah, eu sei disso, ele falou, sorrindo, sempre otimista. Mas a gente nunca consegue recuperar o que perdeu. Espero que tudo isso valha a pena. Elendil sacudiu a cabeça, finalmente recuperando a voz. Tenho apenas uma coisa a dizer. Se esse vestido é o que as cozinheiras vêm usando, estou pagando demais a elas. Vin soltou uma gargalhada. Sério, Vin, os alfaiates do exército são bons, mas não há como esse vestido ter vindo dos materiais que tínhamos no acampamento. Onde o conseguiu? É um mistério, Vin disse, estreitando os olhos e sorrindo. Nós, nascidos das brumas, somos incrivelmente misteriosos. Elendil hesitou. Sou nascido das brumas também, Vin. Isso não faz sentido nenhum. Nós, nascidos das brumas, não precisamos fazer sentido, disse Vin. Estamos acima dele. Vamos, o sol já está baixo, precisamos partir. Divirtam-se, dançando com nossos inimigos, Han comentou quando Vin saltou do barco e, em seguida, se empurrou Bruma dentro. Elendil acenou um adeus, empurrando-se no ar também. Enquanto partia, seus ouvidos aguçados pelo estanho ouviram a voz de Han se dirigindo a Sete. Então, você não pode ir a lugar algum, a menos que alguém carregue você, certo? O Brutamontes perguntou. Sete grunhiu. Muito bem, então, Han disse, soando muito contente. Tenho algumas charadas filosóficas, das quais acho que você vai gostar. Saltos alomânticos não eram fáceis quando seu traje consistia em um vestido de baile. Todas as vezes que Vin começava a descer, a barra do vestido se inflava ao redor dela, ondulando e esvoaçando como uma revoada de pássaros assustados. Ela não estava especialmente preocupada em exibir o que estava sob o vestido. Não apenas estava escuro demais para a maioria das pessoas ver, mas ela usava calças justas embaixo. Infelizmente, vestidos ondulantes e a resistência que eles criavam no ar deixavam o controle do salto muito mais difícil, além de fazer muito barulho. Ela se perguntou o que os guardas pensavam enquanto ela passava sobre as plataformas rochosas que serviam como muralhas naturais para a cidade. Aos seus ouvidos, ela parecia uma dezena de bandeiras esvoaçantes que se debatiam no meio de uma tempestade de vento. Ela, enfim, reduziu a velocidade, mirando um telhado sem cinzas. Pousou suavemente, equilibrou-se e girou com o vestido revoltoso antes de parar e esperar por Elendil. Ele surgiu em seguida, aterrissando com menos leveza, sua chegada consistindo em um baque surdo e um grunhido.
Não que ele fosse ruim nos empurrões e puxões, apenas não tinha tanta prática quanto Vin. Ela provavelmente fora igual a ele durante seus primeiros anos como alomântica. Bem, talvez não tão igual assim, ela pensou com carinho enquanto Elend se aprumava. Mas tenho certeza de que muitos alomânticos estavam no nível de Elend com apenas 1 ano de prática. Foi uma série tanto de saltos, Vin, Elend disse, ofegando um pouco, enquanto olhava para trás na direção das formações rochosas íngremes, com fogueiras queimando alto na noite. Usava seu uniforme militar padrão branco, um dos mesmos que Tainduil havia projetado para ele. Havia mandado escová-lo para tirar as cinzas e feito a barba. Não conseguia aterrissar muitas vezes, Vin explicou. Essas anáguas brancas vão manchar facilmente com as cinzas. Vamos, precisamos entrar. Elend se virou sorrindo na escuridão. Ele parecia mesmo empolgado. O vestido. Você pagou a um alfaiate de dentro da cidade para fazê-lo? Na verdade, paguei a um amigo de dentro da cidade para que mandasse fazê-lo para mim e me trazer a maquiagem. Ela saltou para longe, na direção da fortaleza Orielle, que, de acordo com Slow Swift, era o local do baile daquela noite. Ela se manteve no ar, sem aterrissar. Elend a seguiu, usando as mesmas moedas. Logo se aproximaram de uma explosão de cores nas brumas, como a aurora boreal de uma das histórias de Sazed. A bolha de luz transformou-se na imensa fortaleza que ela vira durante o reconhecimento prévio, suas janelas com vitrais reluzindo por dentro. Vin se inclinou para descer, perfurando as brumas. Considerou por um instante aterrissar no terreno fora do pátio, longe de olhos vigilantes, para que ela e Elend pudessem se aproximar das portas com sutileza. Mas decidiu fazer o contrário. Aquela não era uma noite para sutilezas. Então desceu diretamente nos degraus acarpetados que levavam até a entrada principal da fortaleza, com ares de castelo. Sua aterrissagem fez voarem flocos de cinza, abrindo uma pequena clareira de limpeza. Elend aterrissou ao lado dela um segundo depois, e em seguida se ajeitou, a capa branca brilhante revoando ao seu redor. No alto dos degraus, um par de criados uniformizados vinha cumprimentando os convidados e os conduzindo para dentro do edifício. Os 2 homens ficaram paralisados, com expressões atônitas no rosto. Elend ofereceu o braço para Vin. Vamos? Vin o tomou. Claro, de preferência antes de esses homens conseguirem chamar os guardas. Eles subiram os degraus com passos firmes, sons de surpresa ecoando atrás deles, onde um pequeno grupo de nobres deixava uma carruagem. Mais adiante, um dos criados avançou e interceptou Vin e Elend. Elend pousou a mão cuidadosamente contra o peito do homem, lançando-o para o lado com um empurrão impulsionado pelo peltre. O homem cambaleou até bater na parede. O outro saiu correndo para buscar os guardas. Dentro da antecâmara, a nobreza à espera começou a sussurrar e questionar. Vin os ouviu perguntar se alguém reconhecia aqueles recém-chegados estranhos. Um em trajes pretos, o outro de branco. Elend prosseguiu com firmeza. Vin a seu lado, fazendo as pessoas tropeçarem umas nas outras para abrir caminho. Passaram rapidamente pela saleta e Elend entregou um cartão com seus nomes para um servo que anunciava as chegadas no salão de baile. Eles esperaram junto ao criado e Vin percebeu que tinha começado a segurar o fôlego. Parecia-lhe que estava revivendo um sonho, ou seria uma lembrança querida. Por um momento, voltou a ser aquela jovem de 4 anos antes,
chegando à Fortaleza Venture para seu primeiro baile, nervosa, perguntando-se se conseguiria, de fato, desempenhar seu papel. Ainda assim, ela não sentia a mesma insegurança. Não se preocupava se a aceitariam ou acreditariam nela. Havia matado o Senhor Soberano, casara-se com Ellen de Venture e, ainda mais notável, de alguma forma, em meio ao caos e à balbúrdia, havia descoberto quem era. Não uma menina das ruas, embora tivesse sido criado nelas. Não uma mulher da corte, embora apreciasse a beleza e a graça dos bailes. Era outra pessoa, alguém de quem gostava. O criado releu o cartão de Elend e ficou pálido. Ele ergueu os olhos. Elend encarou o homem. Em seguida lhe deu um pequeno meneio de cabeça, como se dissesse: sim, temo que seja verdade. O criado limpou a garganta e Elend conduziu Vin para dentro do salão de baile. Sua Alteza, o Imperador Lord Elend Venture, o criado anunciou em alto e bom som, e a Imperatriz Vin Venture, herdeira do sobrevivente, heroína das eras. O salão de baile inteiro ficou repentinamente e anormalmente quieto. Vin e Elend pararam à entrada, dando à nobreza reunida a chance de vê-los. Parecia que o grandioso salão principal da Fortaleza Oriele, como o da Fortaleza Venture, também era seu salão de bailes. No entanto, em vez de ser um cômodo alto com um teto amplo e abobadado, aquele salão tinha um teto relativamente baixo e pequeno, com desenhos intrincados esculpidos na pedra, como se o arquiteto tivesse aspirado a beleza em uma escala delicada, em vez de imponente. A câmara inteira era revestida com mármore branco, em vários tons. Embora fosse grande o bastante para abrigar centenas de pessoas, mas mais uma área de dança e mesas ainda dava uma sensação intimista. O salão era dividido por fileiras de pilares ornamentais de mármore e decorado com grandes vitrais que corriam do assoalho ao teto. Vin ficou impressionada. A maioria das fortalezas em Luthadel deixava seus vitrais para as paredes circundantes para que pudessem ser iluminados de fora para dentro. Mesmo que a fortaleza tivesse alguns daqueles, ela rapidamente percebeu que as verdadeiras obras de arte haviam sido postas ali, independentes, dentro do salão de baile, onde podiam ser admiradas dos dois lados. Pelo Senhor Soberano, sussurrou Elend, examinando as pessoas reunidas. Eles realmente acham que podem simplesmente ignorar o restante do mundo, não acham? Ouro, prata, bronze e latão reluziam sobre as figuras em vestidos de bailes brilhantes e ternos distintos. Os homens em geral usavam trajes escuros e as mulheres usavam cores. Havia um grupo de músicos de instrumentos de corda em um canto distante. Sua melodia desimpedida pela atmosfera abalada, a sua melodia desimpedida pela atmosfera abalada. Criados esperavam incertos, segurando bebidas e petiscos. Acham, Vin murmurou, devíamos sair da entrada. Quando os guardas vierem, é melhor estarmos misturados à multidão para deixá-los se questionando se realmente devem atacar. Elend sorriu. E ela sabia que ele estava se lembrando da tendência dela de evitar que as costas ficassem expostas. No entanto, também sabia que Elend reconhecia sua razão. Eles desceram um curto lance de degraus de mármore, ingressando na festa. Os Ska teriam se esquivado de um casal tão perigoso, mas Vin e Elend usavam a máscara da dignidade nobre.
A aristocracia do Império Final era muito adepta do fingimento, e quando não sabiam como se comportar, voltavam ao velho padrão, maneiras civilizadas. Lords e ladies fizeram suas mesuras e reverências, agindo como se a presença do imperador e da imperatriz fosse completamente esperada. Vin deixou Ellen de conduzi-la, pois o marido tinha muito mais experiência que ela em matéria de corte. Ele assentia àqueles pelos quais passavam, exibindo apenas a quantidade certa de autoconfiança. Lá atrás, os guardas finalmente chegaram às portas. No entanto, pararam, obviamente hesitantes em perturbar a festa. Lá, Vin falou, meneando a cabeça para a esquerda. Através de uma partição de vitrais, ela conseguiu distinguir uma figura que estava sentada a uma mesa elevada. Estou vendo, Ellen disse, levando-a a contornar o vidro e dando a Vin a primeira visão de Aradan Iomen, rei do domínio ocidental. Era mais jovem do que ela esperava, talvez da idade de Elend, com um rosto redondo e olhos sérios. Iomen tinha a cabeça raspada à moda dos obrigadores. Sua túnica cinza escura era uma marca de sua posição, assim como os padrões complicados de tatuagens ao redor dos olhos, que o proclamava membro da alta potente do cantão de recursos. Iomen se levantou à aproximação de Vin e Elend. Parecia completamente atônito. Atrás dele, soldados haviam começado a, cautelosamente, abrir caminho até o salão. Elend parou a uma distância da mesa alta, com sua toalha branca e seus utensílios, taças e pratos de cristal puro. Ele encontrou o olhar de Iomen. Os outros convidados tão quietos que Vin achou que a maioria estava segurando a respiração. Vin verificou as reservas de metal, virando-se levemente, mantendo um olho nos guardas. Então, de soslaio, ela viu Iomen erguer a mão e sutilmente refrear os guardas. As conversas recomeçaram quase imediatamente no salão. Iomen voltou a se sentar, parecendo perturbado, sem recomeçar a comer. Vin olhou para Elend. Bem, ela sussurrou, estamos dentro. E agora? Preciso falar com Iomen, Elend disse, mas gostaria de esperar um pouco, dar a ele a chance de se acostumar com a nossa presença. Então deveríamos nos misturar. Vamos nos separar? Podemos cobrir mais nobres desse jeito. Vin hesitou. Eu posso me proteger, Vin, Elend afirmou, sorrindo. Prometo. Tudo bem, Vin assentiu, embora aquele não fosse o motivo da hesitação. Fale com o máximo de pessoas que puder. Estamos aqui para estilhaçar a imagem de segurança dessas pessoas. Afinal de contas, acabamos de provar que Iomen não consegue nos manter fora de Faedrex, mostrando que nos sentimos tão pouco ameaçados por ele que viemos dançar em um baile do qual ele está participando. Assim que tivermos agitado um pouco as coisas, falarei com o rei, e todos vão querer ouvir. Vin assentiu antes de dizer. Quando se misturar, observe as pessoas que pareçam estar dispostas a nos apoiar contra o atual governo. Slow Swift insinuou que alguns da cidade não estão satisfeitos com o modo que o rei vem conduzindo as coisas. Elend assentiu e a beijou no rosto. Em seguida, ela estava sozinha. Vin caminhou em seu belo vestido, sentindo um momento de choque. Nos últimos 2 anos, havia enfaticamente lutado para se manter fora de situações nas quais tivesse de usar vestidos e se misturar à nobreza. Usara calças e camisas com determinação,
tomando para si a tarefa de semear o desconforto naqueles que considerava cheios demais de si. E apesar de tudo isso, ela quem sugeriu aquela infiltração a Elend. Por quê? Por que se colocar de volta naquela situação? Não estava insatisfeita com quem era. Não precisava provar nada colocando outro vestido estúpido e encenando conversas fidalgas com um bando de nobres que ela não reconhecia. Precisava? De nada adianta incomodar-se com isso agora, pensou, examinando a multidão. Bailes da nobreza em Lutadel, e ela podia apenas supor que ali também eram situações muito educadas, pensadas para incentivar encontros entre a nobreza e, portanto, facilitar trocas políticas. Bailes foram, no passado, a principal forma de esporte para os nobres, que levavam uma vida privilegiada sob o governo do senhor soberano, pela amizade que o tirano tivera com seus ancestrais, antes da ascensão. Portanto, a festa era formada por pequenos grupos, alguns casais misturados, mas muitos agrupamentos apenas de mulheres ou homens. Não se esperava que um casal ficasse junto o tempo todo. Havia salas contíguas para onde cavalheiros podiam se retirar e beber com seus aliados, deixando as mulheres conversando no salão. Vinha avançou pegando uma taça de vinho da bandeja de um criado que passava. Ao se separar, Elend e ela indicavam que estavam abertos a conversar com outros. Infelizmente, fazia muito tempo desde que Vin estivera sozinha em uma festa como aquela. Sentia-se pouco à vontade, indecisa quanto a se aproximar de um dos grupos, ou esperar para ver se alguém vinha até ela. Sentia um pouco como se fosse aquela primeira noite, quando fora à Fortaleza Ventrine, pousar de nobre solitária, Sazed como seu único guia. Naquele dia, ela representara um papel, escondida sob a identidade de Velet Renault. Não podia mais ser assim. Todos sabiam quem ela realmente era. Aquilo a teria incomodado no passado, mas hoje não. Ainda assim, ela não conseguia fazer o que havia feito na época: ficar parada e esperar os outros virem até ela. O salão inteiro parecia fitá-la. Caminhou com passos seguros através do belo salão branco, ciente de quanto seu vestido preto se destacava das outras mulheres em suas cores. Ela se moveu pelas telas de vidro colorido que pendiam do teto como cortinas cristalinas. Dos antigos bailes, ela havia aprendido que havia uma coisa com a qual sempre poderia contar. Onde quer que mulheres nobres se reunissem, uma sempre se apresentava como a mais importante. Vinha a encontrou com facilidade. A mulher tinha cabelos escuros, pele bronzeada e estava sentada a uma mesa, cercada por bajuladoras. Vin reconheceu aquele olhar arrogante, aquele jeito na voz que era apenas aguda o bastante para ser altiva, mas suave o bastante para fazer todos ouvirem atentamente. Determinada, Vin se aproximou. Anos antes, ela fora forçada a começar de baixo. Não tinha mais tempo para aquilo. Não conhecia as sutis complexidades políticas da cidade, as alianças e as rivalidades. No entanto, havia uma coisa de que ela estava razoavelmente confiante. Qualquer que fosse o lado que a mulher estivesse, Vin queria estar no lado oposto. Várias bajuladoras ergueram os olhos quando Vin se aproximou e ficaram pálidas. Sua líder teve a compostura de permanecer distante. Ela vai tentar me ignorar, Vin pensou. Não posso dar-lhe essa opção. Vin se sentou à mesa,
a um lugar diretamente à frente da mulher. Em seguida, girou o corpo e se dirigiu a várias das bajuladoras mais jovens. Ela está planejando trair vocês, Vin disse. As mulheres se entreolharam. Ela tem planos de sair da cidade, continuou. Quando o exército atacar, ela não estará aqui e vai deixar vocês todas morrerem. Se forem minhas aliadas, porém, farei com que sejam protegidas. Perdão? A líder disse com voz indignada. Eu a convidei para se sentar aqui. Vin sorriu. Foi fácil. A base do poder do líder de um bando de ladrões era o dinheiro. Se alguém o tomasse, ele cairia. Para uma mulher como aquela, seu poder estava nas pessoas que a ouviam. Para fazê-la reagir, era necessário simplesmente ameaçar tirar suas seguidoras. Vin se virou de volta para confrontar a mulher. Não, você não me convidou. Eu me convidei. Alguém precisa alertar as mulheres daqui. A mulher torceu o nariz. Você espalha mentiras. Não sabe nada dos meus supostos planos. Não sei. Você não é do tipo que deixa um homem como homem determinar seu futuro. E se as outras aqui pensarem um pouco, vão perceber que você não se deixaria pegar na cidade de Fedrix sem um plano de fuga. Estou até surpresa de que ainda esteja aqui. Suas ameaças não me amedrontam, a Lady disse. Eu não a ameacei ainda, Vin observou, bebericando o vinho. Deu um empurrão cuidadoso nas emoções das mulheres da mesa, deixando-as mais preocupadas. Podemos chegar a esse ponto se você desejar, embora, tecnicamente, eu já tenha sua cidade inteira sob ameaça. A mulher estreitou os olhos para Vin. Não deem ouvidos a ela, ladies. Sim, Lady Patricine, uma das mulheres disse, falando um pouco rápido demais. Patricine, Vin pensou, aliviada por alguém finalmente ter mencionado o nome da mulher. Eu conheço esse nome? Casa Patricine, Vin disse indolente. Não é aquela família prima da casa Elariel? Lady Patricine permaneceu em silêncio. Matei uma Elariel no passado, comentou Vin. Foi uma boa luta. Shen era uma mulher muito esperta e uma nascida das brumas habilidosa. Ela se inclinou para a frente. Talvez você pense que as histórias sobre mim são exageros. Talvez acredite que eu não tenha matado o Senhor Soberano e que esta conversa seja apenas propaganda criada para ajudar a estabilizar o governo do meu marido. Pense o que quiser, Lady Patricine, mas há uma coisa que precisa entender. Você não é minha adversária. Não tenho tempo para pessoas como você. Uma mulher fútil numa cidade insignificante, parte de uma condenada cultura de nobreza. Não estou falando com você porque quero ser parte de seus esquemas. Você não pode nem imaginar quão irrelevante eles são para mim. Estou aqui apenas para dar um aviso. Vamos tomar a cidade e quando o fizermos, haverá pouco espaço para pessoas que estiverem contra nós. Patricine empalideceu levemente. No entanto, sua voz estava calma quando ela se pronunciou. Duvido que seja verdade. Se pudesse tomar a cidade tão facilmente como alega, já teria tomado. Meu marido é um homem honrado e decidiu que desejava conversar com um homem antes de atacar. No entanto, eu não sou tão moderada. Bem, eu acho que... Você não entendeu, né? Vin perguntou. Não importa o que você acha. Olhe, conheço o seu tipo. Deve ter contatos poderosos. Esses contatos já lhe disseram o número que trouxemos. 40.000 homens, 20.000 colós e um contingente inteiro de alomânticos. Mais 2 nascidos das brumas.
Meu marido e eu não viemos a esta reunião para fazer aliados ou mesmo para fazer inimigos. Viemos para trazer um alerta. Sugiro que vocês o ouçam. Ela pontuou o último comentário com um abrandamento poderoso. Queria que tudo ficasse óbvio para as mulheres que soubessem que estavam de fato sob sua influência. Em seguida, ela se levantou e se afastou da mesa. O que dissera a Patterson não fora assim tão importante. O importante era que fora vista confrontando a mulher. Com sorte, aquilo posicionaria Vin em um dos lados da política da região, deixando-a menos ameaçadora a algumas facções no salão. Aquilo, por sua vez, a deixava mais acessível e o som das cadeiras arrastando soou atrás dela. Vin se virou desconfiada e viu a maioria da turma de Lady Patterson aproximar-se às pressas, deixando a líder sentada praticamente sozinha à mesa, ódio estampado em seu rosto. Vin ficou tensa. Lady Venturi, disse uma das mulheres, talvez a senhora permita que a apresentemos na festa? Vin franziu o senho. Por favor, a mulher insistiu bem baixinho. Vin piscou, surpresa. Ela esperava que as mulheres se ressentissem dela, não que a ouvissem. Olhou ao redor. A maioria das mulheres parecia tão intimidada que Vin pensou que elas poderiam murchar como folhas ao sol. Sentindo-se um pouco confusa, assentiu e se deixou levar pela festa para as apresentações.